Pessoal, o caso de número 6 traz para a gente aí um paciente do sexo masculino de 30 anos com a história de dor no joelho há 2 meses após entorse jogando bola, tá? Então ele pergunta aí, a primeira questão novamente, exame físico, e pergunta qual é o nome do teste mostrado. E aqui a gente tem um teste que é utilizado aí na semiologia do joelho, que é justamente para avaliar lesões meniscais, tá? Então a gente aí tem um paciente que está sentado na mesa de exame, ele está com as pernas pendentes aqui para fora da mesa, joelho flexionado em 90 graus, e aí o examinador aqui pelo pé do paciente vai fazer a rotação externa e a rotação interna. Então esse teste que está sendo mostrado é o teste de Steinman, e ele é utilizado justamente para avaliar lesões meniscais. Quando o examinador faz a rotação externa, então o calcanhar ele aponta para o menisco medial, então com rotação externa, quem está sendo examinado é o menisco medial, e quando o examinador faz a rotação interna, aí o calcanhar vai apontar lá para o menisco lateral, então é ele que vai ser examinado aqui na rotação interna. Então, teste de Steinman era a resposta dessa primeira questão. Bom, ainda no caso 6, a gente tem aqui a pergunta de qual menisco possui um formato em C e qual o menisco mais acometido no menisco discoide. Então é uma questão que mistura aí a anatomia dos meniscos e a epidemiologia do menisco discoide. Então, primeiro, qual é o menisco que possui um formato em C? A gente sabe que dos dois meniscos, um tem o formato em C e o outro é circunferencial, tá? E a maneira que para mim funcionou para eu decorar isso foi que circunferencial, que é um nome grande, ele vai falar aqui da anatomia do menisco, que também tem um nome grande, que é o menisco lateral, tá? Então, o menisco lateral, ele tem um formato circunferencial. Então, sobra para a gente que o menisco que tem um formato em C é justamente o menisco medial, ok? A segunda pergunta é qual menisco mais acometido no menisco discoide? E aí é uma questão de epidemiologia sobre o menisco discoide, e aí isso aí realmente é uma questão um pouco mais de decoreba, mas o menisco mais acometido no menisco discoide é justamente o menisco lateral, tá? Então, resposta da questão, menisco medial, que tem um formato em C, e o menisco discoide, o mais acometido é o lateral. Bom, um novo tópico para esse caso 6, como é realizado o teste de McMurray para avaliação do menisco lateral. E aí, muito cuidado que ele pede aqui na questão o menisco lateral, e isso aí vai influenciar para a gente se vai ser rotação interna ou se vai ser rotação externa da perna, como a gente já comentou ali na questão do teste de Steinman, tá? Então, mais uma questão de exame físico, vai cair bastante exame físico nessa prova teórico-prática, e o teste de McMurray ele é feito justamente trazendo o joelho de flexão para extensão, e a rotação vai depender de qual menisco eu quero examinar. Como eu estou falando do menisco lateral, então a gente precisa realizar uma rotação interna da perna. Então, a gente começa o exame com o joelho fletido, tá certo? E aí a gente traz esse joelho de flexão para a extensão e faz a rotação interna da perna quando eu quero avaliar o menisco lateral. Então, resposta à questão, joelho vem de flexão para a extensão com rotação interna da perna. Mais um tópico desse caso 6, qual a provável causa do achado desta ressonância? Então, primeiro a gente tem que avaliar a ressonância e saber qual é o achado dela, né? Então, a gente tem um corte aí, um corte sagital numa ressonância ponderada em T1, e aí a gente vê que nessa região aqui, a gente vê o sinal do duplo LCP, tá certo? Então, aqui a gente está vendo o LCP mais posterior, e na frente dele tem uma substância aí, né, um hipossinal, que é justamente a lesão do duplo LCP. Então, essa lesão, esse sinal do duplo LCP, ele representa para a gente uma lesão em alça de balde, tá? Então, é uma lesão meniscal em alça de balde. O achado dessa ressonância provavelmente diz isso para a gente. Sinal do duplo LCP igual a lesão em alça de balde. E aí eu preciso saber qual é o menisco que sofre essa lesão em alça de balde. Então pode ser o menisco lateral, o menisco medial, mas mais comumente quem sofre essa lesão em alça de balde com certeza é o menisco medial. Por quê? Porque é um menisco que ele é um pouco mais fixo, e quando a gente tem uma lesão longitudinal, esse menisco, uma parte dele, ele pode ficar ali dentro do intercôndilo, e isso aí acabar evoluindo com o paciente aí com a perda de extensão do joelho. Então a lesão da alça de balde acomete principalmente o menisco medial
e pode cursar aí com perda de extensão do joelho. Então, a resposta da questão, lesão do menisco medial. Então, lembra, sinal do duplo LCP, você pode ser cobrado aí na prova para avaliar alguma ressonância. Então, sinal do duplo LCP igual a lesão de alça de balde, e lesão de alça de balde, muito provavelmente é uma lesão do menisco medial, porque normalmente é ele que causa esse tipo de lesão. Último item desse caso 6, a gente tem uma questão de anatomia e pergunta qual a estrutura marcada com a seta. E aí a seta aponta aqui para a gente para uma estrutura que está aqui, ó, posterior, o LCP está aqui e essa estrutura está posterior ao LCP e está partindo aqui dessa porção do menisco lateral, tá? E como é que eu sei que esse é o menisco lateral? Porque o menisco lateral ele tem um formato um pouco mais circunferencial, já o menisco medial ele tem um formato mais em C, tá? Então aqui a gente está vendo o ligamento menisco femoral posterior, porque ele está posterior ao LCP. Então, resposta da questão, a gente sabe que esse ligamento menisco femoral posterior, ele também é conhecido como ligamento de Risberg, ok?